de Santo Agostinho hoje. Santo Agostinho dispensa comentários, mas tem muita gente que confunde Santo Agostinho com um santo católico. Então hoje vamos ouvir sobre a vida deste homem de Deus. A graça e a paz, amados irmãos, nesta tarde estamos aqui para falar sobre este grande homem chamado Agostinho de Hipona, ou simplesmente Santo Agostinho. Um abraço a todos os irmãos que estão nos ouvindo, que com certeza, juntamente conosco, estaremos aprendendo um pouco mais deste homem de Deus. Portanto, preste bastante atenção à leitura que estamos fazendo. Vamos começar agora a fazer deste homem, Agostinho de Hipona, aqui do livro Servos de Deus, de Franklin Ferreira. Um abraço, nossa irmã Silvaneira, nossa irmã Maria Lúcia Xavier, nossos irmãos que estão aí atentos à leitura nesta tarde. Muito bem, quero convidá-los agora a ouvirem com atenção sobre a vida deste homem, Agostinho de Hipona. Que tens tu que não tenhas recebido? Em meio a uma imensa mudança política ocorrendo no Ocidente entre os séculos 4 e 5, a peregrinação de Agostinho em direção à fé cristã é um confronto com perguntas que refletem os conflitos espirituais de muitos cristãos modernos. A Escritura é realmente a fonte última de autoridade para nossas crenças? Como podemos interpretar corretamente a Escritura? Como o pecado tem afetado a personalidade humana? Se Deus é infinitamente poderoso e amoroso, porque o mundo está cheio de tanto mal e sofrimento? O que é exatamente o mal? Como o mal entrou na criação de Deus? Por que somos tão reticentes em fazer o bem? Por que nos encontramos amando as coisas erradas com tanta frequência? Como podemos aprender a amar o bem? Como o pecado tem afetado nossa capacidade de amar o que é certo e odiar o que é errado? Por sua luta com estas questões e pela profundidade e abrangência das respostas que Agostinho ofereceu a estas questões, ele se tornou o maior teólogo cristão desde o apóstolo Paulo, dirigindo a mente e os ensinamentos da igreja por mais de 1000 anos após a sua morte. Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, hoje Souk-Ahrat, na Argélia, na província romana da Numídia, no norte da África, em 13 de novembro de 354. Ele foi o primogênito de Patrício, oficial romano do escalão inferior, que permaneceu pagão até as vésperas de sua morte, e da cristã Mônica, a quem Agostinho atribuiu grande crédito por suas constantes orações em seu favor. Ele teve um irmão, Navígio, que morreu jovem, e uma irmã que, tendo ficado viúva, dirigiu um mosteiro feminino. Em 365, com 11 anos, foi enviado para estudar em Madaura. Em 370 voltou a Tagaste e aos 17 anos transferiu-se para Cartago para estudar retórica e artes liberais. Apesar de dominar a língua latina, nunca conseguiu aprender o grego ou o púnico, falado por seus conterrâneos. Seu pai morreu no ano seguinte. Agostinho conheceu uma mulher
com quem se uniu nesse mesmo ano, e ela se tornaria sua companheira durante 15 anos. Ele a abandonou depois e nunca mencionou seu nome. Em 373, tornou-se maniqueísta, uma seita religiosa dualista que cria que o universo físico se originou das trevas, enquanto a alma humana era produto da luz. Foi neste ano que provavelmente seu filho Adeodato nasceu. Ele se decepcionou com o maniqueísmo por não ter suas dúvidas sobre o problema do mal respondidas satisfatoriamente, regressando em 374 a Tagaste como professor de gramática. Em 383 foi para Roma, onde continuou a lecionar. Mas 2 anos depois ganhou a cátedra de retórica da corte imperial e foi para Milão, onde conheceu Ambrósio, bispo da cidade. Nessa época, Agostinho já havia abandonado o maniqueísmo e começou a receber influência do neoplatonismo, que era visto como uma filosofia que, com ligeiros retoques, parecia capaz de auxiliar a fé cristã a tomar consciência de sua própria estrutura interna e defender-se com argumentos racionais, elaborando-se como teologia. Por meio da interpretação tipológica de Ambrósio, chegou a compreender que todo o Antigo Testamento é um caminho rumo a Jesus Cristo, achando assim a chave para a beleza e profundidade das Escrituras, que revela plenamente a verdade. E por causa da leitura do livro Vida e Conduta de Santo Antão, escrito por Atanásio, e da sua própria formação neoplatônica, Agostinho estava convicto de que teria de renunciar à sua carreira de professor de retórica e a todas as ambições e alegrias dos prazeres sensuais, caso se tornasse um cristão. Esse último ponto era a principal dificuldade que ainda o detinha. Ele mesmo conta que sua constante oração era: dai-me o dom da castidade, mas ainda não. Essa é uma frase interessante de Agostinho, né? Ele tinha prazer, evidentemente, pelas coisas naturais e carnais do ser humano, de homem e de mulher, e essa frase se tornou também muito conhecida: dá-me o dom da castidade, mas ainda não. Ele diz: estava ainda fortemente preso à mulher. O apóstolo Paulo não me proibia o matrimônio, se bem que me exortasse sobremaneira a escolher o estado mais alto, quando sugeria que, se possível, todos os homens vivessem como ele. Mas eu, ainda bastante fraco, procurava uma condição mais cômoda. Era esse, em tudo, o único motivo de minhas hesitações. Enfraquecido que estava por preocupações enervantes, pois, devendo entregar minha vida conjugal, via-me sujeito a outras obrigações que não queria suportar. Sendo assim, recrudesceu nele a batalha entre o querer e o não querer. Ele queria tornar-se cristão, mas ainda não. Sabia que não podia mais interpor dificuldades de ordem intelectual, o que fazia a luta consigo mesmo ser ainda mais intensa. De todos os lados vinham notícias de outras pessoas que tinham feito o que ele não arriscava fazer, e ele sentia inveja. Em 15 de agosto de 386, Agostinho sentou-se no jardim de uma casa que alugava com alguns amigos. Ele lia com seu amigo Alípio um pergaminho da epístola de Paulo aos Romanos e conversava sobre o evangelho pregado e ensinado pelo apóstolo. Nesse momento, não podendo tolerar a companhia de seus amigos e tampouco a sua, ele fugiu para o outro lado do jardim, onde se encontrou em terrível agonia de espírito. Ele diz: deixei-me, não sei como,
caí debaixo de uma figueira e dei livre curso às lágrimas, que jorravam de meus olhos aos borbotões, como sacrifício agradável a ti. E muitas coisas eu te disse, não exatamente nestes termos, mas com o seguinte sentido: e tu, Senhor, até quando? Até quando continuarás irritado? Não te lembres de nossas culpas passadas. Sentia-me ainda presa ao passado e por isso gritava desesperadamente. Por quanto tempo direi ainda amanhã, amanhã? Por que não agora? Por que não por fim agora a minha indignidade? Toma e lê. Toma e lê. Toligere. Estas palavras que alguma criança gritava em seus jogos infantis flutuaram sobre o jardim e foram chegar aos ouvidos de Agostinho, que sofria profundamente debaixo da figueira. As palavras que o menino gritava pareciam ser um sinal do céu. Pouco antes, Agostinho jogara fora, em outro lugar do jardim, um manuscrito que estivera lendo. Agora voltou para lá, tomou e leu as seguintes palavras do apóstolo: não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Está em Romanos 13 e 14. Não quis ler mais, nem era necessário, disse Agostinho. Mal terminara a leitura dessa frase, dissiparam-se em mim todas as trevas da dúvida, como se penetrasse em meu coração uma luz de certeza. Marcando a passagem com o dedo ou com outro sinal qualquer, fechei o livro e, de semblante já tranquilo, o mostrei a Alípio. Em resposta às palavras do apóstolo Paulo, Agostinho encontrou o que estivera procurando por muito tempo. Dedicou-se totalmente à vida cristã, deixou sua ocupação de professor e abraçou a vida monástica ao converter sua casa em mosteiro para oração, estudo e reflexão. Agostinho conta isso no seu famoso livro Confissões. Confissões de Agostinho é um livro que todo cristão deveria ler. Fala sobre a vida dele, os seus anseios, os seus pecados, como ele se entregou a Cristo. São confissões realmente da alma de um pecador que descobre a graça do Senhor Jesus. Se você não conhece o livro Confissões, procure conhecer, que vale a pena você ler. Queremos mandar um abraço para Dávila Santa Cruz, pastor Carlos Fernandes ali em Portugal, nossa irmã Ana Márcia Mireles, que está ali no Amazonas. Deus abençoe a vida de todos vocês. Estamos lendo sobre a vida de Santo Agostinho, ou simplesmente Agostinho de Hipona. Muitos cristãos, principalmente protestantes, por talvez nunca terem lido sobre Agostinho ou seus escritos, ou apenas porque escutam falar de Agostinho como um santo católico, porque a Igreja Romana o abraçou como santo, e muitos têm esse preconceito de não ler Agostinho, mas Agostinho é fundamental para qualquer cristão que quer conhecer sobre a graça de Deus e sobre muitas doutrinas que hoje nós defendemos. Vamos lá. De monge a bispo. No ano seguinte, com 33 anos, na noite da Páscoa de 24 para 25 de abril, foi batizado por Ambrósio, juntamente com o filho Adeodato e com seu amigo Alípio. Após esses eventos, sua piedosa mãe, Mônica, faleceu em Hóstia Tiberina, porto de Roma. Agostinho voltou para a África, indo de novo para Tagaste, onde vendeu suas posses, deu dinheiro aos pobres e se dedicou ao ideal da vida monástica: estudo, pobreza, trabalho e meditação. Seu filho morreu pouco depois.
no final da adolescência, tendo sido o interlocutor do diálogo O Mestre, que foi escrito justamente por Agostinho. Pouco depois, Agostinho mudou-se para Hipona, que ficava próximo da atual Annaba, na Argélia, para procurar um lugar onde fundar um mosteiro e viver com seus irmãos. Em 391 foi praticamente obrigado a ser ordenado presbítero. Conforme os planos, fundou um mosteiro e nele viveu presbítero e monge, no ascetismo e no estudo, segundo a maneira e a regra estabelecida no tempo dos apóstolos. 4 anos mais tarde, também contra sua vontade, Agostinho foi eleito bispo coadjutor. O bispo de Hipona, Valério, propôs à Assembleia designar um ministro com possibilidades de auxiliá-lo, principalmente na pregação. A presença de Agostinho não passara despercebida. Houve um só grito: Agostinho, bispo! O candidato protestou e chorou. Não adiantou nada, a ordenação estava decidida. Como a gente comentou nas biografias que estamos lendo, a maioria dessas pessoas nunca quiseram ser bispo, nem pregador, nem líder, mas foram levantados pelo povo, né? E o povo aclamaram essas pessoas que de fato mostraram ser dignas de tal cargo. Diferentemente de hoje, quando as pessoas querem ser, até mesmo pela força, porque desejam, por causa do status ou coisas desse tipo. Eu estou vendo se o livro Confissão, o livro de Agostinho está aqui, mas eu creio que está em casa. Depois eu posso mostrar uma nova biografia de Agostinho, uma biografia realmente fantástica. Eu creio que está em casa. Bem, vamos continuar. Em 396, aos 42 anos, sucedeu ao bispo Valério em Hipona. O mosteiro que ele fundou acabou por se tornar um seminário de ministros e bispos para toda a África. Nos próximos 34 anos, Agostinho se dedicou integralmente não somente à comunidade cristã de Hipona, mas também à igreja da África romana e ocidental. Como diz Joseph Ratzinger, Agostinho foi um bispo exemplar no seu incansável compromisso pastoral. Pregava várias vezes por semana aos seus fiéis, apoiava os pobres e órfãos, cuidava da formação do clero e da organização de mosteiros femininos e masculinos. Em seu primeiro grande debate teológico, Agostinho se ocupou dos maniqueístas. Contra essa seita, ele defendeu a dignidade da igreja e seu direito exclusivo de se chamar Igreja de Cristo. Para o bispo de Hipona, a verdadeira igreja, por meio dos apóstolos, recebe de Jesus Cristo sua autoridade, a qual constitui a base da fé cristã. Agostinho defendeu o Antigo Testamento como preparação do Novo Testamento, que está em harmonia e continuidade com aquele. A criação é uma obra boa e positiva. O mal é a corrupção do bem e o resultado do livre pecado do homem. Ele denunciou de forma especial a dualidade metafísica do maniqueísmo com seu panteísmo e materialismo. Um trabalho pastoral, Agostinho se viu diretamente confrontado com o donatismo. Esse cisma, cujo nome vem de Donato, bispo de Cartago, surgiu durante a perseguição dos imperadores Décio e Diocleciano no começo do século IV. Os donatistas recusaram a ordenação de um bispo suspeito de ter entregado as escrituras por ocasião
de uma perseguição. Eles se percebiam como uma igreja de puros, julgando com severidade os cristãos que acolhiam com indulgência demasiada os convertidos e os fracos, que se entenderam com o poder romano. Chegaram a rejeitar a validade dos sacramentos administrados por essas pessoas. Mas, para Agostinho, os donatistas eram culpados do pecado de cisma ao se apartarem da igreja. Foi por ocasião desse conflito que Agostinho elaborou sua teologia dos sacramentos e da igreja. Ele sustentou firmemente que a graça sacramental age por si mesma, ex opere operato, em virtude do próprio ato, sendo irrelevantes as condições espirituais do ministro. Em seu entendimento, os sacramentos continuam válidos porque é Cristo quem os oferece. Ele elaborou, sobretudo, a doutrina da igreja. Esta é o corpo de Cristo, unificado pelo amor no Espírito. Aqueles que dela se afastam possuem em vão a fé, os sacramentos e mesmo virtudes. Assim ele foi levado a afirmar uma igreja invisível, conhecida apenas por Deus, os eleitos, os verdadeiros cristãos, dentro da igreja visível, que era a igreja na terra. Enquanto esperamos a vinda do Senhor, santos e pecadores estão misturados. Somente Deus conhece seus eleitos. Essa diferenciação entre a igreja visível e a igreja invisível foi enfatizada mais tarde por João Calvino e outros teólogos protestantes. Lógico, a visão de Agostinho está de forma correta. Existe a igreja invisível, que é a igreja dos eleitos, dos santos, o trigo, mas também existem os joios, aqueles que não são eleitos do Senhor, que estão misturados, não é? Na igreja do Senhor. Toda igreja tem os bodes e as ovelhas. Jesus já falava sobre isso. Tem o joio e tem o trigo. É nesse contexto que irrompeu a controvérsia sobre as doutrinas da graça. Pelágio, nascido na Grã-Bretanha, famoso por sua disciplina moral, começou a defender que a vida cristã consistiria de um esforço permanente, através da qual a pessoa vence seus pecados e obtém a salvação. Então, para Pelágio, alguém precisa ir melhorando, até merecer a sua salvação. O diácono Paulino de Milão acusou o principal discípulo de Pelágio, Celestius, de 6 heresias. Primeiro, Adão foi criado mortal e teria morrido, quer tivesse pecado ou não. Segunda heresia, o pecado de Adão contaminou apenas ele e não a raça humana. Terceira heresia, as crianças recém-nascidas estão naquele estado em que estava Adão antes da queda. Quarta heresia, a raça humana inteira nem morre por causa da morte de Adão, nem ressuscita pela ressurreição de Cristo. Quinta heresia, a lei, tanto quanto o Evangelho, conduz ao reino dos céus. Sexta heresia, mesmo antes da vinda do Senhor, houvera homens sem pecado. Em síntese, para Pelágio não haveria necessidade de alguma graça especial de Deus, pois essa era algo que estaria presente no livre-arbítrio. E a salvação seria uma recompensa concedida àqueles que usavam bem a dádiva da liberdade. Então preste bem atenção. A ideia do livre-arbítrio, da salvação através do livre-arbítrio, começou essa discussão de forma muito intensa através de Pelágio. E Agostinho foi o primeiro a se opor a essa doutrina. Agostinho, evidentemente, se opôs a Pelágio. Para isso, ele se lembrou de como foi difícil a sua conversão, em como orava: até quando, Senhor, até quando? Amanhã, sempre amanhã?
por que não acaba com minha imundície neste exato momento? E sua resposta foi abrangente. Em primeiro lugar, a partir da queda de Adão, a humanidade se tornou totalmente depravada. Ou seja, todas as esferas de nossa humanidade, razão, vontade e afetos, tornaram-se escravas do pecado. Como herança maldita recebida de Adão, a natureza humana passou a ser escrava do pecado e sujeita à morte. Como consequência, a vontade humana nem sempre é dona de si mesma. É isso que Agostinho, evidentemente, defendia. Ele vai se basear na carta de Paulo aos Romanos, na carta aos Gálatas, né, que fala muito sobre essas questões e outros comentários. Veja o que ele diz. Porque estávamos todos naquele homem, desde que todos nós éramos aquele homem, que caiu em pecado através da mulher, que foi feita para ele antes do pecado. Porque ainda não havia a forma particular criada e distribuída a nós, na qual, como indivíduos, deveríamos viver. Mas a natureza germinal, da qual deveríamos ser propagados, estava lá. E isso tem sido corrompido pelo pecado e amarrado pela cadeia da morte, justamente condenado. O homem não podia nascer de outro homem em qualquer outro estado. E assim, do mau uso do livre-arbítrio, originou-se toda a série de males, da qual, com o seu encadeamento de misérias, escolta a raça humana da sua origem depravada, como de uma raiz corrupta, para a destruição da segunda morte, a que não tem fim, exceção feita para aqueles que são libertos pela graça de Deus. Logo, o ser humano é incapaz de conseguir a própria salvação sem o socorro da graça especial. É isso que Agostinho vai defender. O homem por si só já nasce escravo do pecado. Ele por si só não pode chegar-se a Deus se não fosse Deus não desprender a graça especial para a vida dele. Em segundo lugar, como decorrência, somos salvos apenas por causa da eleição livre e incondicional de Deus. Em sua maravilhosa graça, Deus escolhe pecadores na eternidade, não por mera previsão de fé ou obras, mas por sua graça e para sua glória. Deixe-nos então, disse ele, entender o chamado por meio do qual eles se tornam eleitos. Não aqueles que são eleitos porque creram, mas que são eleitos para que possam crer. Olha que frase interessante e profunda de Agostinho. Não aqueles que são eleitos para crerem, mas que são eleitos para que possam crer. Não aqueles que são eleitos porque creram, mas que são eleitos para que possam crer. A prioridade da graça livre e soberana de Deus na salvação de pecadores foi afirmada claramente por Agostinho, porque ele entendeu que apenas se for livre e soberana, a graça pode ser de fato imerecida. Olha aqui outra frase para você pensar. Apenas se for livre e soberana, a graça pode ser de fato imerecida. Lógico, é só você pensar um pouquinho. A graça ela tem que ser livre. A graça ela tem que ser soberana no sentido de atingir as pessoas. Se ela depender da vontade do homem, se depender de obra, deixou de ser graça. Deu para entender? Deixou de ser imerecida. E se ela deixa de ser merecida, logo deixou de ser graça. É o que Paulo vai defender lá em Romanos. Se é por obras, a graça deixou de ser graça. Então, em terceiro lugar, a graça age de forma irresistível nos eleitos. O Espírito convence de maneira eficaz os pecadores, atraindo-os irresistivelmente a Cristo, cativando-os com sua beleza e formosura. Aí, preste bem atenção, ele vai dizer: quão doce foi para mim estar liberto subitamente desses prazeres
infrutíferos, os quais um dia temia perder. Tu o afastaste de mim, tu que és a alegria soberana e verdadeira. Tu os afastaste para longe de mim e tomaste seu lugar. Tu que és mais doce que qualquer prazer, embora não seja para carne e sangue. Tu que excedes em brilho toda luz, não obstante, mais oculto que qualquer segredo nos nossos corações. Tu que sobrepujas toda honra, embora não aos olhos que se exaltam a si mesmos. Ó Senhor, meu Deus, minha luz, minha riqueza e minha salvação. Agostinho entendeu que até mesmo a fé é um dom de Deus, obra da sua graça imerecida. Entende isso? Pela graça os salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, ao que Paulo vai defender lá em Efésios capítulo 2. Por fim, esses pecadores eleitos e graciosamente atraídos a Cristo perseverarão. Mas ainda, Deus mesmo persevera sobre eles para conduzi-los à glorificação. Ele vai dizer: no caso dos santos predestinados no reino de Deus, pela graça divina, a ajuda concedida para que perseverassem não foi aquela dada a Adão, mas uma ajuda especial, comportando forçosamente a perseverança de fato, sendo de tal maneira forte e eficaz que os santos não podiam fazer outra coisa senão perseverar de fato. Quer que a gente entenda? A salvação do começo ao fim é obra da graça de Deus para a glória dele. E nessa salvação, o próprio Cristo é encontrado em toda a sua beleza. Olha, ele vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim, e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamastes e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Espargistes tua fragrância, e respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tu me tocaste, e agora estou ardendo no desejo de tua paz. Olha que palavras lindas de alguém que conheceu a graça de Jesus, de alguém que sabia que no seu coração não tinha nada de bom, de alguém que sabia que não poderia lutar contra o seu próprio pecado e se entrega de braços abertos nas mãos daquele que tem todo o poder, naquele que nos dá toda a graça. Vamos continuar. Portanto, a diferença entre Pelágio e Agostinho prendia-se às considerações que faziam sobre a natureza humana e a graça de Deus. As ideias do escritor britânico foram refutadas por Agostinho numa série de tratados, tais como o Espírito e a Letra, a Natureza e a Graça de Cristo e o Pecado Original, a Graça e a Liberdade, a Correção e a Graça, a Predestinação dos Santos e o Dom da Perseverança. Foram todas obras de Agostinho. O pelagianismo foi condenado como heresia pelo bispo de Roma em 417 e 418 e pelos concílios de Cartago em 418, de Éfeso em 431, o terceiro grande concílio eclesiástico, e finalmente pelo Diógenes em 529. A doutrina pelagiana, ela ganhou ainda vozes, ganhou adeptos com outros nomes, como foi no caso de Calvino, quando combateu
o seu opositor Armínio, como um caso também de Lutero, né? Enfim, e vários outros personagens dentro da história. Como destaca Joseph Ratzinger, o maniqueísmo, o donatismo e o pelagianismo punham em perigo a fé cristã num Deus único e rico em misericórdia. Portanto, R.C. Sproul está correto ao dizer que precisamos de um Agostinho para nos falar novamente. Caso contrário, a luz da graça de Deus será não apenas ofuscada, mas extinta por completo na nossa época. Então hoje também se evidencia a questão da vontade humana, onde o ser humano é colocado, né, num pedestal, num altar, onde a doutrina humanista cada vez mais se levanta, né, contra a doutrina da graça, contra a soberania de Deus, onde as pessoas têm pregado cada vez mais um evangelho psicologizado, que vê no coração do homem bondades, vê no coração do homem pecador, né, vontades próprias, e por ele e por seu esforço ele um dia conseguirá chegar à salvação. Essa é a doutrina pelagiana, que foi condenada pela igreja. A igreja católica, no seu começo, ela era agostiniana, mas a maioria de hoje se tornou de fato não apenas pelagiana, né, em seu sentido, em seu bojo, mas vamos poder dizer assim, erasmodiana também, que Erasmo também foi combatido por Lutero, como Calvino, né, combateu também essa doutrina da exaltação humana, né, do sentido do poder humano nas decisões, em termos de sua salvação e coisas desse tipo. Vamos lá. Muito bem, Ana Márcia Meirelles diz: passa a ser mérito, se assim fosse, não faria sentido a vinda do Senhor Jesus. Com certeza. Gosto muito de doutrina. Privilégio da minha Esther, Raquel, em poder absorver o máximo do conhecimento da palavra. Amém. Deus abençoe. Estamos falando aqui do grande Agostinho, e é justamente isso, né? Ou seja, se tudo é o homem, então Deus deixou de ser soberano. Então, se a vontade do homem, né, decide as coisas, então Deus está subordinado à vontade humana. Essa é a grande questão que Agostinho defendeu, que Calvino defendeu, que Lutero defendeu, que tantos homens como Spurgeon defenderam, enfim, contra a doutrina, né, do livre-arbítrio humano com relação à salvação. Bem, vamos continuar. Em 430, os bárbaros vândalos, liderados por seu rei Gensérico, atacaram a Numídia e cercaram a cidade de Hipona. Já alquebrado pela idade e pela doença, Agostinho quis morrer sozinho. Em seu leito, ele pediu que as cópias dos salmos penitenciais fossem fixadas nas paredes de seu quarto. Em meio à doença, os lia, chorando muito e constantemente. No terceiro mês do cerco, em 28 de agosto de 430, Agostinho faleceu aos 76 anos de vida. Então, Agostinho viveu 76 anos. Em 431, depois de 14 meses de duros combates, Hipona caiu nas mãos dos bárbaros. Toda a cidade foi destruída, menos a catedral e a biblioteca de Agostinho. No ano seguinte, o imperador romano do Ocidente, Valentiniano III, reconheceu Gensérico como soberano dos territórios da Numídia. A imensa luta teológica de Agostinho é o exemplo supremo do princípio de que a fé deve buscar a compreensão. Em toda a sua obra teológica, elaborada em oração, estão unidas sabedoria e erudição submissa à Escritura Sagrada. Sua capacidade intelectual nos legou algumas obras-primas, como Confissões. Mais uma vez, esse livro é fantástico, é um livro que você precisa ler
Confissões de Agostinho. Escreveu a Trindade, onde ele dá um banho com relação a essa doutrina. Ele escreveu a doutrina cristã e a cidade de Deus. E não só isso, sua produção é imensa, composta de diálogos, comentários bíblicos, cartas, sermões, tratados sobre diversos temas teológicos, filosóficos, dogmáticos, morais, espirituais, pastorais e históricos. Realmente Agostinho tinha uma mente extraordinária. Agostinho foi o mestre por excelência de uma nova época. E essa influência pode ser encontrada nos grandes escritos cristãos da Idade Média. Os reformadores dos séculos XVI, Martinho Lutero e João Calvino, como nós estávamos falando, foram profundamente influenciados pelo bispo de Hipona, assim como Jonathan Edwards, o grande teólogo do século XVIII. Como Colin Brown diz, frequentemente se afirma que tanto o catolicismo quanto o protestantismo tiveram sua origem em Agostinho. O primeiro obtém de Agostinho, mas não exclusivamente dele, seu alto conceito da igreja e dos sacramentos. O segundo segue Agostinho em sua visão da soberania de Deus, da perdição do homem no pecado e da graça de Deus, como um único meio para trazer a salvação do homem. Assim como ocorre a todas as generalizações, esta declaração acerca de Agostinho simplifica-o por demais. Há, certamente, católicos hoje que compartilham do ponto de vista de Agostinho acerca da salvação, assim como há protestantes que não compartilham dele. Seja como for, porém, foi de Agostinho mais do que qualquer outro teólogo que o pensamento medieval recebeu o seu arcabouço teológico de ideias. Mesmo que pensadores posteriores tenham alterado certos detalhes da pintura dentro desse quadro, o arcabouço pelo qual começaram foi a teologia da igreja primitiva em geral e a de Agostinho em particular. Portanto, nenhum dos que o antecederam foi tão notável quanto ele, que realizou seu ministério numa pequena cidade do norte da África, mas cuja influência se faz sentir em todo o cristianismo ocidental. E isso é uma grande verdade. E até hoje, Agostinho tem e traz essa influência. Portanto, conheça mais sobre as obras de Agostinho, conheça mais sobre a vida de Agostinho. Eu tenho uma biografia nova de Agostinho, que eu estava olhando se estava aqui, mas não está em casa, depois eu posso apresentá-los amanhã, quem sabe. É uma biografia fantástica. É da boca de Agostinho que tem a famosa frase, né? Criaste-nos para vós e a nossa alma vive inquieta enquanto não repousa em vós. Este é o desejo de Agostinho. Foi isso que Agostinho viveu. O que ele escreveu em sua teologia foi o que ele viveu, o que ele sentiu. A sua conversão, a sua prática teológica, cristã, as suas tentações, as suas lutas contra o pecado. Foi um homem, de fato, que até hoje deve ser lido, deve ser conhecido, deve ser admirado. Esse é Agostinho de Hipona, mais conhecido como Santo Agostinho. Muito obrigado pela sua atenção nesta tarde abençoada. Que Deus possa te dar o desejo de conhecer mais sobre esses servos de Deus. Hoje falamos sobre Agostinho de Hipona. Qualquer coisa, essas biografias estou também colocando no meu canal Balaio Literário, cada uma delas para que você possa rever, compartilhar com seus amigos, eles também venham a conhecer. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos falando de mais esse homem, Leão Magno. Leão Magno é um personagem também dentro da história cristã. Nunca ouvi falar. Esteja conosco amanhã, você vai ouvir falar sobre este homem, Leão Magno. Quem ele foi, qual foi a sua influência no cristianismo e o que podemos aprender com ele. Como ele viveu, como ele morreu, o que foi que ele deixou de importante para a fé cristã
de forma geral. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço à nossa irmã Ana Márcia Meirelles, que está aí no Amazonas, longe, mas sempre que pode nos acompanhando e aprendendo também conosco. Nossa irmã Shirley Souza, um abraço a Shirley, né? A Ashley, um beijo, Ashley, saudade de você. Se Deus quiser, a qualquer hora de passar essa quarentena, como eu já disse, vamos aí tomar aquele cafezinho abençoado. Bianca Guedes também está conosco. Muito obrigado, amados irmãos e ouvintes. Compartilhem esta live em nome do Senhor Jesus, que você possa ser edificado a cada dia. Fica aqui o nosso agradecimento. Hoje à noite, de 8 às 9, temos a devocional em família. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo. Muito obrigado, Pai, por esse momento em tua presença. Trabalhe em cada coração, cada vida e cada alma. Que possamos ter essa sede de aprender cada vez mais de ti. Assim que oramos, muito obrigado por esses homens que deixaram esses exemplos maravilhosos para que possamos crescer com eles e que a nossa fé se fortaleça, sabendo que são homens falhos também, são homens pecadores, mas que se deixaram ser usados por ti. É assim que nós oramos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em